Capítulo 3. Uma doença que trouxe vida. 16 capítulos antes. Fé e atitude. Você já deve ter me ouvido discorrer muito sobre isso. Essa frase virou quase um lema da Igreja Universal porque resume bem os pensamentos da Bíblia e o que eu prego há cerca de 4 décadas. Não existe resultado concreto sem atitude, sem ação, sem procedimento, por mais crença que se diga possuir, por mais paixão pelas almas incendiando meu ser, por mais aspiração veemente em socorrer a multidão de descrentes. Eu só consegui ser usado por Deus quando eu tomei uma atitude. Vivi como membro fiel de uma igreja evangélica durante 11 anos, desde pouco antes da minha conversão, quando eu tinha 19 anos, até meados de 1975. Foram 11 anos de inconformismo. Nascido de novo e selado no Espírito Santo, mas espiritualmente encarcerado a uma instituição que me considerava incapaz de ser usado na difusão do Evangelho, eu despertei quando decidi agir. A atitude muda tudo. O cobrador de impostos Zaqueu decidiu doar metade dos seus bens aos pobres e retratar, 4 vezes mais, a quem havia roubado. Antes, subiu em uma árvore para ver Jesus na entrada de Jericó. A ação de Zaqueu fez o Filho de Deus escolher sua casa para repousar entre tanta gente ali presente. Houve salvação naquele lugar. Entre um aglomerado de paralíticos em Cafarnaum, o Senhor Jesus atendeu ao que foi descido do alto do telhado por 4 homens. O milagre aconteceu. Ao enfrentar a ameaça de genocídio dos exércitos do faraó, depois de tanto meditar nos mandamentos e orar por socorro, Moisés ouviu uma repreensão de Deus. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14.15. Deus aguardava apenas uma atitude. Eu precisava marchar. Na nova vida, não me consideravam com unção nem para abrir e fechar portas na hora dos cultos. Fiquei um tempo imenso, para mim uma eternidade, aguardando uma chance. 11 anos depois, me convenci de que não poderia mais esperar. Era hora de dar uma virada. Certa noite de quarta-feira, pedi uma audiência com um dos principais líderes da igreja, Bispo Tito Oscar. Dias antes, também havia implorado uma chance ao então pastor Juscelino Queiroz, meu cunhado, casado com uma das irmãs de Esther, responsável por uma pequena igreja em Teresópolis, região serrana do Rio. O templo não reunia mais que 20 frequentadores e eu me considerava preparado a contribuir para o crescimento daquela localidade. Subi ansioso os quase 90 quilômetros de serra. Apreensivo, ao encontrar Juscelino, fui direto ao ponto. Pastor, posso ajudar o senhor? Vamos evangelizar essa cidade inteira, vamos encher essa igreja. Tenho certeza de que vai dar certo, não é difícil. Juscelino olhou meio desconfiado a minha motivação. Respirou fundo antes de dizer: não posso fazer nada, Edir. Você sabe. Estou ligado ao Bispo Tito. Tudo que faço por aqui, preciso da autorização dele. Então eu vou falar com o Bispo Tito, pastor. Vou pedir para ajudar o senhor. Retruquei, radiante. Eu acredito que vamos ganhar muitas almas nesta cidade. Se ele autorizar, tudo bem. O que ele decidir está decidido, encerrou a conversa. Ao voltar para o Rio, meus olhos brilhavam. Vi a oportunidade real de me entregar à divulgação do Evangelho. Dirigindo pela estrada, os variados tons de verde da serra, as árvores da Mata Atlântica e a paisagem de montanhas e picos descortinavam meu mundo ideal. Seria o início de tudo. O Espírito Santo me usaria a partir daquele momento. Deus tocaria no coração da cúpula da nova vida. Os pastores acreditariam no meu potencial, no meu imenso desejo de servir no altar. Enfim, alguém olharia para mim. Lá estava eu, naquela noite de quarta, pronto para conversar com o Bispo Tito. O diálogo foi na sala de atendimento da igreja. Bispo, falei com o pastor Juscelino e existe como eu ajudar o ministério dele em Teresópolis. A igreja é pequena e dá para crescer tanto. Tenho certeza, Bispo Tito, existem muitas condições para o crescimento do trabalho. Roguei, com esperança no semblante. Ele apenas me observava concordando levemente com a cabeça. Eu só preciso de uma chance. Estou há muitos anos aqui na igreja e eu quero ganhar almas. Eu tenho que ganhar almas. Eu me sinto cobrado por Deus. Preciso fazer alguma coisa. Rasguei meu interior.
Minha única vontade, bispo, é seguir o que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Tito Oscar levantou-se da cadeira e, com a voz impostada, típica dos discursos religiosos tradicionais, iniciou a ruína do meu sonho. Edir, meu rapaz, preste atenção. Vou dizer algo para você nunca mais esquecer. Falou, em tom professoral. Antes de Cristo anunciar: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele falou muitas outras coisas. Este versículo está no capítulo de Marcos, mas para chegar até ele, você precisa começar do primeiro capítulo. Compreendeu? Edir? Eu não queria desistir, e insisti revelando o que habitava o meu íntimo, bispo Tito, mas eu nasci de novo e sou batizado com o Espírito Santo. O que eu preciso mais? Por favor, me deixe ganhar almas. Edir, você sabe que não trabalhamos assim. Nosso sistema é de comunidade. Ele respondeu. O sistema de comunidade foi adotado pela Nova Vida, nos anos 1960, a partir da metodologia de um então famoso teólogo argentino chamado Juan Carlos Ortiz. Ele fundou a maior igreja pentecostal de Buenos Aires naquela época e espalhou seus dogmas e suas doutrinas pelos países latinos, entre eles o Brasil. Esse sistema de evangelização, também chamado de células, consiste em aulas da Bíblia para um pequeno grupo de vizinhos e conhecidos na residência de um frequentador da igreja. Quem lidera as aulas sempre são 2 enviados da igreja, selecionados a dedo pelos dirigentes do ministério. Eu questionei as limitações lógicas da doutrina, mas e os índios, bispo? Como eles serão alcançados se fizermos apenas este trabalho evangelístico? O ideal seria manter esse tipo de obra, mas sem impedir a realização das demais. Nesse espírito, como vamos alcançar as tribos indígenas? Edir, não é bem assim. Ele alegou. Confesso que perdi a paciência. E rasguei o verbo. Então é o seguinte, bispo. Gostaria de comunicar ao Senhor que eu vou deixar a igreja. Ele tomou um susto. E continuei. Nem sei se Esther vai me acompanhar. Se ela for comigo ou não, estou saindo. A decisão está tomada. A conversa terminou ali. Deixei o templo indignado. Esther costuma dizer que esta foi a minha primeira grande revolta. Eu já estava casado. Tinha apenas a minha filha Cristiane, apresentada no altar da Nova Vida 2 anos antes. Mas, naquele instante, não me preocupei com minha família nem com nada mais. Era momento de decisão. Jacó lutou com Deus até conseguir seu objetivo. Destemido, mostrou ser impossível transformar qualquer situação contrária com conformismo. É preciso espírito de guerra para alcançar as promessas divinas. A luta de Jacó com Deus durou até o amanhecer. Disse-te, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então, disse, não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como princípio lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32. Daquele dia em diante, intensifiquei minha dedicação às iniciativas de pregação da palavra de Deus até que o Espírito Santo me mostrasse um caminho definitivo a seguir, ou seja, até que eu tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho no altar. Eu já vinha executando espontaneamente estas ações nos anos anteriores. Percebendo a falta de desejo da igreja em me usar, parti para falar da fé nos bolsões de miséria e sofrimento do Rio, ao mesmo tempo em que trabalhava na loteria e tocava minha vida pessoal.